lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Eu tenho prezado pelo ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas possam viver juntas em harmonia e com iguais oportunidades. É um ideal pelo qual eu espero viver e que eu espero alcançar. Mas, caso seja necessário, é um ideal pelo qual eu estou pronto para morrer. O racismo é a discriminação social baseada na falsa ideia de que a espécie humana é dividida em raças e que é uma superior às outras. É uma atitude depreciativa e discriminatória e sem qualquer base científica, que faz vítimas diariamente. Desde 1989, o racismo é crime previsto em lei, inafiançável e imprescritível. Ou seja, quem comete o ato racista pode ser processado mesmo muitos anos depois. No início deste ano, entrou em vigor a Lei 14.532, que equiparou o crime de injúria racial ao de racismo e criou o crime chamado de injúria racial coletiva. A nova lei pune com maior rigor quem tenta diminuir, excluir ou discriminar pessoas negras. Você já sofreu discriminação dentro da sua cor? Graças a Deus. No tempo que nós estamos vivendo aqui, no pleno século XXI, e as pessoas ainda estão nesse tipo de pensamentos, é horrível. O senhor já sofreu? Ah, várias vezes. No dia a dia a gente sofre. O que você acha dessas pessoas que agridem as outras só por causa da cor da pele? Ignorantes. Completamente ignorantes. Você já foi de cor de pele que vai fazer diferença na educação da pessoa e em outras coisas, né? Porque uma pele, o que é uma pele comparada ao que você pode ter de conhecimento? Verdade. Você já sofreu? Já tive alguns, mas assim, não levei isso para minha vida e nem levo. Porque esse tipo de pessoas têm que ficar à margem da sociedade. Pessoas que tratam outras assim têm que ficar à margem da sociedade. Eu acho que é uma ignorância. O que a senhora acha que elas merecem? Cadeia. E o que você faz? A gente procura nossos direitos hoje, né? Eu sou negro, sou candomblessista e tudo isso a gente tem um preconceito na sociedade, né? O racismo, ele mata, ele impede que pessoas cheguem a lugares e espaços de decisão, ele impede que pessoas tenham acesso à saúde, educação e tantas outras coisas que são mínimas para uma vida digna. Todos somos iguais perante a lei, independente da cor, do sexo, do gênero, da idade ou da classe social. Precisamos que todos os atores do sistema de justiça, da sociedade, unam forças para que um dia a gente possa ter um Brasil mais justo, mais probo, mais igual para todos. Para que um dia corpos negros não tenham apenas o direito de resistir, mas de efetivamente existir. Ela é baixinha, trabalhadora e já teve que reconstruir 3 vezes o barraco onde vive, numa invasão perto do centro de Brasília. Assim é Dona Joelma, que há 20 anos sonha com a casa própria. Ela conta que sofre com as pessoas que não gostam de gente preta e nem de pobre. E ainda teme ver sua casa derrubada uma 4ª vez. O dinheiro que ganha com a reciclagem mal dá para comprar comida. Nessa casinha aqui, quem mora é Dona Joelma, o marido e a netinha dela. Esse espaço pequeno, apertado, chove aqui dentro, ela passa frio e passa horrores, como ontem no supermercado, né? A gente passa muito preconceito. Nós moramos aqui há mais de 20 anos, né? Eu moro debaixo desses tetozinhos aqui e agradeço a Deus por eu ter essas taubinhas aqui, né? Meu sonho mesmo é uma casinha, né? Para mim poder ter a minha vida digna, né? Sou catadora de reciclagem. Essa semana passei até pelo preconceito e vários preconceitos que a gente passa, né? Por que a senhora passou por preconceito? Eu estava no supermercado com a caixinha de fósforo, né? Para pagar. Aí tinha uma senhora na minha frente, ela simplesmente olhou para trás e disse que não ia dar ajuda a ninguém.
e principalmente a negro, né? Falei para ela simplesmente, honro a minha cor, honro mais do que a senhora, a minha cor, tá? E eu lhe garanto que o meu Deus é o seu, e para onde eu vou a senhora também vai. Nós não somos nada, a senhora pode ser melhor do que eu nas suas condições financeiras, mas na minha cor e entre a sua nós vamos para o mesmo lugar. A senhora já passou por outras situações parecidas com essas? Já. Outras até mais agressivas, Já, né? outras até mais agressivas, minha filha. Da gente tá na lixeira e mandar, sai dessa lixeira, sua negra, vai caçar um emprego melhor. Só que a gente não encontra um emprego melhor. Não somos formados, né? Não temos estudo para isso. Então, assim, o nosso meio de trabalhar na dignidade, sem ofender a população, é nossa reciclagem, né? Você disse que já até foi cuspida. Cuspida, já. Na lixeira, a senhora passou com seu lindo cachorro, beirando a lixeira e cuspiu nos meus pés. Pegou na minha perna, né? Eu reciclo latinha, reciclo papelão, reciclo garrafa, né? Livros, né? Nós somos limpador do meio ambiente, se ela soubesse ali. Nós estamos pegando o lixo que elas jogam para natureza, nós estamos reciclando para vender, para nós nos se alimentar. E estamos salvando também o meio ambiente. E pode sujar, a rua é feia, porque é um lugar muito de gente muito chique, né? Já fica feio nós passando com nossos carrinhos de peito, né? Crianças nossas não podem brincar na pracinha deles, né? Isso tudo nós passa pelo preconceito. Já passei, meu filho, por muito derruba aqui dentro. Já dormi dentro do carrinho de peito, aí meus filhos, com frio. E nada da nossa moradia. Queria que, assim, as pessoas que vivem no Senado, essas pessoas que nós botamos ali dentro, que aqui são 138 famílias de sofredores, mas todos têm seus documentos sim. Todos vão na urna votar nesse pessoal. Quando chega, fecha os olhos para nós, quer nos prejudicar, nos derrubar. E nós não tem para onde ir. Como Dona Joelma, Cleidson Oliveira é morador de invasão também. Disse que nunca teve apoio de ninguém para lidar com os conflitos psicológicos que sofria, que o levaram ao álcool e às drogas. Por isso, sofreu discriminação e preconceito. Perdeu a mulher que tanto amava. Até o dia em que entrou para o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Largou a bebida e as drogas. Hoje, ele diz ser um homem muito feliz. Nós vamos conversar agora com Cleidson de Oliveira Bezerra. Ele é do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Há quanto tempo você está nesse movimento? Desde 2019. Eu comecei lá atrás, vindo da luta antimanicomial, e aí o movimento chegou no Distrito Federal com a coordenadora Maírla, e aí na época eu se inseri também no movimento, comecei a participar. Você se sente uma pessoa excluída da sociedade? Sim, em alguns momentos eu me sinto. Por quê? Por conta de cor, por conta de condição social, não ter as mesmas ferramentas que a maioria da elite tem, né? Casa, bens e poder. Em um período da sua vida você viveu nas ruas, não foi? Conta Exato. Um pouquinho dessa história pra gente. Perdi a companheira e aí eu afundei o pé na jaca, né? Desisti da vida e me segreguei. Passei um período aí de 6 anos perambulando e já não tinha mais solução para mim. Eu achei que aquilo ali era o fim para mim, mas um dia eu encontrei um apoio que eu precisava para lidar com meus conflitos internos, porque não era só o uso abusivo de álcool e droga. Tinha transtornos adquiridos na infância, com sofrimento de menino, desde pequeno sempre teve essa exclusão, eu vivia fragmento da vida dos outros, eu não vivia a minha vida, eu não tinha opinião própria. A população negra é a maioria, né? A grande maioria da população de rua é negra, e sem a cultura, sem estudo, né? Existe alguma política pública voltada para a população que vive à margem da sociedade? Hoje a gente tem aí como movimento de população de rua, a gente luta por moradia primeiro, né?
que é um programa aí que a gente está lutando, já tem emenda, que é para tirar pessoas em situação de rua e ofertar ela primeiro a moradia, antes de tudo. E segundo plano, o cuidado da saúde e as outras necessidades, cultura, educação, lazer, esporte, todo esse conjunto de política pública que vem em sequência. Ministra, deputada, senadora, delegada, advogada, influencer. Você vai ver nesse programa como cresce a mobilização das pessoas para acabar com o racismo, que tanto mal traz para as pessoas pretas. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, por exemplo, em poucos meses de trabalho, deu um passo importante para beneficiar os 57% da população negra do país. Dentro do nosso ministério, nós temos uma secretaria específica para o combate e enfrentamento do racismo e promoção da igualdade racial. A senhora tem recebido muita gente aqui pedindo para a senhora agilizar mais. Como é que tem estado essa vibe, né? Sim. Não, a gente tem recebido muita gente, parlamentares, né, como um todo, reitores, secretarias, empresas diversas, muitos órgãos públicos também, tanto daqui quanto do mundo afora, mas a gente tem recebido as pessoas muito com aquela fala de que, nossa, que bom que a gente agora consegue dialogar com o governo e a gente está aqui para se colocar à disposição. E uma coisa também que o Ministério tem feito é rodar o país, né? Ah, vocês têm viajado? A gente tem viajado bastante também, não só com uma caravana Juventude Negra Viva, mas também para atender demandas emergenciais. Por exemplo, no início do ano houve aquela enchente, aquela tragédia em São Paulo, Ubatuba. Nós fomos até lá com o presidente Geraldo Alckmin, né, para atender um quilombo e também entender a necessidade daquelas famílias. A senhora já sofreu racismo? Nossa, muitas vezes, muitas vezes. Acho que o racismo... Em que situações? Diversas. Quando era jovem, né, indo e voltando da escola, quando comecei a jogar vôlei, dentro do esporte também, até dias atuais, né? Infelizmente o racismo tem se revelado aí de formas estruturais, institucionais, organizacionais e também às vezes de forma velada, mas a gente tem aprendido também não a conviver, né, mas agora a revelar quando acontece e se impor cada vez mais. Vou te fazer uma pergunta que vai mexer com a sua emoção. Você acredita que a sua irmã foi morta por racismo? Eu acho que perpassa por isso, sim. Acho que não só por isso, né? A gente vive num país misógino, machista, num país onde as pessoas entendem que a política não é feita para as mulheres, né, historicamente falando. Mas eu acho que a Marielle, se eu tivesse que dar alguns motivos, eu diria para a senhora que ela significava em um único corpo muitas lutas. Então, para além da luta racial, ela tinha a luta das mães, né? A luta das mulheres de favela, a luta de mulheres LGBTQIAP+. Então, a Mari representava muito e estava crescendo, assim, estava no auge da carreira política dela como vereadora, mas também por ser uma mulher negra perpassa por uma necropolítica, que a gente vê quase diariamente nesse país. Esse lugar que sim é marcado por uma violência de todos os lados, onde a gente está exposto à opressão por muitas das vezes, diz que a gente não compactua com isso, que a gente não tem que normalizar o entrar na favela e ter que acender as luzes, ou sair da favela e ter que ouvir de agente de segurança que ainda não matou ninguém. Nós vamos conversar agora com a delegada Ângela Santos. Ela vai falar como é o movimento aqui das pessoas pretas ao denunciarem a agressão que sofreram. Como é que é, doutora? Então, a delegacia especializada, ela tem um olhar um pouco diferente, né? Às vezes de uma forma mais antiga de fazer polícia. Que o nosso pilar aqui é o acolhimento. Então, a vítima, né, a população negra, quando sofre algum tipo de discriminação que nos procura, em regra, chega muito abalada e cabe à delegacia, aos policiais que fazem ali o primeiro atendimento,
é dar esse acolhimento. E o que é um acolhimento? Acolhimento é uma oitiva ativa, que a gente chama, que é realmente estar ouvindo com atenção aquela informação que está sendo trazida pela vítima, não fazer julgamento e contar na ocorrência, né, a narrativa da forma com que foi trazida pela vítima. Ultimamente aumentou bastante, né, o número de queixas das pessoas. Eu não acredito que tenha aumentado o número de casos, mas tem aumentado o número de registros, e isso é uma coisa positiva, porque saem das cifras ocultas e vem para a polícia, vem para a investigação, para ser apurado e inclusive para a gente se estabelecer políticas públicas, saber o quanto de que está acontecendo, onde está acontecendo os casos e se estabelecer novas políticas de combate a esse tipo de crime. O que vocês fazem com as pessoas que agridem os negros? Então, se for o flagrante delito, a pessoa é presa em flagrante. Hoje, tanto a injúria racial quanto o racismo, né, que antigamente chamava o racismo, são crimes hoje de ação pública incondicionada, inafiançável e imprescritível, e ambos têm a mesma pena, reclusão de 2 a 5 anos, de 1 a 3 anos, 2 a 5 anos dependendo do caso, né, quando é praticado na internet, em eventos públicos, então pode ser preso em flagrante. E, não sendo flagrante delito, é registrada a ocorrência, é passado para a seção de investigação, apurar, ouvir as testemunhas, coletar as provas, imagens, todas as provas cabíveis em direito e fazer o inquérito, instaurar o inquérito, relatar com indiciamento ou não, vai depender da investigação, e encaminhar para o judiciário para um processo penal. A senhora acredita que o racismo um dia acabe? Eu tenho fé, né? Por isso que eu trabalho todo dia, né? Eu acho que é uma desconstrução. Eu tenho fé na humanidade e eu acho que se foi construído dessa forma, nossa sociedade, né, por quase 400 anos de escravidão e 100 e poucos anos apenas, né, pós-escravidão, e sem inclusão da sociedade negra, da população negra na sociedade, no mercado de trabalho, com políticas afirmativas, com delegacias especializadas, com sempre os direitos humanos avançando, eu acredito piamente, que senão eu acho que eu não estaria aqui fazendo esse trabalho. A Comissão de Direitos Humanos realizou uma audiência pública para discutir formas de combater o racismo no futebol. Os ataques ao jogador Vini Júnior, atacante da seleção brasileira, causaram indignação no mundo inteiro. Outra vítima das injúrias raciais foi o goleiro Aranha, em 2014. O machismo, é muito mais fácil você educar uma criança do que você mudar uma pessoa adulta. A educação que liberta, sem sombra de dúvida. Nos últimos dias, o mundo e o Brasil têm se debruçado diante do caso do crime racismo cometido contra o jogador Vinícius Júnior, no último dia 21 de maio. Era um jogo da La Liga, do Campeonato Espanhol, entre o seu clube Real Madrid e o Valência. O jogador da seleção brasileira e do clube Real Madrid, Vini Júnior, já tinha sido vítima, né, do crime de racismo por mais de 9 vezes e nada estava acontecendo. Isso faz com que todos nós e o mundo se manifestou. Que as autoridades espanholas se responsabilizem, investiguem e punham os criminosos. Quem se espanta com o racismo no futebol é porque não conhece a sua origem, não conhece a sua história. Assim como muitas pessoas se espantam com o racismo no Brasil por não conhecer a história do Brasil, né? Muitos negros não conhecem a própria história, não conhecem a história do Brasil, a história real, né, de uma maneira mais justa. E eu não posso deixar também de ressaltar aqui que para o racista se manifestar num estádio, num ginásio, ou seja, em qualquer lugar, ele precisa de 2 coisas. Ele precisa estar seguro da sua integridade física, lógico, e confortável. Aí o Vinícius apontando, dizendo, foi ele que jogou ali, ó. E eu acho que tem uma questão, Rodo. Deu para escutar claramente a torcida do Valência, não todos, alguns do estádio, gritando mono para ele, mais uma vez, infelizmente, atos racistas, gritos racistas que o Vinícius Júnior tem que conviver. E La Liga não faz nada, ele fica exposto a isso.
ao preconceito, aos atos racistas, gritos racistas. Isso tira, né, o Vinícius Júnior do sério, porque nada é feito, uma impunidade eterna. Ele está apontando ali para a torcida, tem algo acontecendo. Ainda no ano passado, a CBF firmou um acordo com o Observatório da Discriminação Racial e está apoiando a publicação do relatório anual da entidade, possibilitando, portanto, o monitoramento dos casos de racismo no futebol brasileiro. A partir desse ano, a CBF tomou a iniciativa de fazer essa alteração, o que significa que, nos casos de racismo, a CBF pode tomar ações de forma independente do próprio STJD. Ou seja, existe a possibilidade de sanções que vão desde advertências a disputa de partidas com portões fechados, a multas pecuniárias e, finalmente, punições desportivas. Ou seja, o clube passa a ser responsabilizado pelas condutas de seus torcedores. Na Câmara dos Deputados, a deputada Reginete Bispo tem promovido uma série de audiências públicas para buscar formas de eliminar o trabalho escravo e o racismo. O racismo no Brasil ele é sui generis. Ele se atualiza, reatualiza permanentemente. Ele burla a legislação, ele burla as políticas públicas, então ele é muito dinâmico. Só isso? Não. Olha direito, vê se gosta. Não. Gostou não? Não. Quer ganhar um brinquedo? Tá. E aí? Eu poderia aqui citar um exemplo da dinâmica do racismo, né? Foi criadas cotas raciais no serviço público e cotas raciais para acesso ao ensino superior, né? Juntamente com as cotas sociais, né? Em todas as universidades houve fraude, porque pessoas não negras, no meu estado, pessoas brancas, loiras de olhos azuis, se autodeclaravam e ainda se autodeclaram negras para ocupar esse espaço, ou seja, é privilégio em cima de privilégio. Eu acredito que o racismo ele é uma categoria estruturante das desigualdades sociais e por isso a gente tem enfrentado e apresentado diversos temas para casa. O mais importante para mim e que tem uma relevância muito grande é o PL 1102 de 2023, que regulamenta o artigo 243 da Constituição, aonde busca punir as pessoas que usam mão de obra escravizada. Agora, qual item que está sendo acusado de roubo? Ó, a funcionária de vocês já estava me observando, parecia que eu entrei aqui para comprar. E ela já estava me observando, entendeu? Quando eu saí no estacionamento, eu queria saber por que aquele monte de gente atrás de mim. Eu não sou bandido, entendeu? Eu quero saber por que você é responsável dos verzames, dos guardas daqui. Você é responsável por todos aqueles guardas que estavam me cercando lá. Você é responsável, porque você foi lá, você só faltou me arrastar pelo braço. Deputadas e senadoras têm participado da luta para combater a discriminação racial. A senadora professora Dorinha Seabra é a relatora do projeto apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, que insere o tema combate ao racismo no currículo da educação infantil até o ensino médio. Ela estabelece a responsabilidade de, nos conteúdos de diferentes disciplinas, o tema ser tratado de maneira correta, ser apresentado e incluído o conteúdo, a preparação dos professores e a discussão no espaço da escola. A escola, infelizmente, ela tem sofrido grandes ataques em relação à questão da violência, do desrespeito à mulher, da questão do próprio racismo. E é na escola que nós temos a oportunidade de construir um novo cidadão, com respeito à diferença, com respeito
a situação da própria mulher na situação de violência e o racismo, que nós brasileiros não podemos aceitar. A escola precisa discutir esse tema e dar condição para que alunos e professores discutam, construam um novo cidadão e isso chegue nas famílias e nas escolas. 3 de julho é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Essa data nasceu inspirada na Lei Afonso Arinos, um instrumento legislativo de extrema importância, a Lei 1390 de 51, porque foi a primeira vez no Brasil que se reconheceu que era importante o debate sobre a discriminação racial. Em 1988, nasce a nossa Constituição Federal da República, que traz no seu bojo que racismo é crime grave, é crime inclusive imprescritível. Em 89 nasce a Lei de Crimes Raciais, que traz mais rigor ainda, dizendo que além de imprescritível, o crime de racismo é inafiançável. Para a representante adjunta do Escritório da ONU Mulheres em Brasília, Ana Carolina Quirino, o racismo no Brasil tem componentes específicos. Quando alguém pergunta como que o racismo se manifesta na sociedade brasileira, eu acho que essa é o principal fato que a gente observa. Beleza, cara, de boa. De boa. Valeu, velho. Falou. Isso aqui? Por que vai ligar pra polícia? O bagulho é meu? Não, o bagulho é meu, velho. O bagulho é meu, não. Mano, eu te conheço, mano. Mano, eu te conheço. Tira a mão daqui. Tira a mão daqui. A população negra é maioria na sociedade brasileira, mas ela é maioria entre a população pobre. Quando a gente vai subindo, quando a gente vai chegando nos espaços de poder e decisão, esses espaços eles são embranquecidos e eles são brancos e são masculinos. Qual o papel da igreja nessa luta antirracista também? A igreja católica e as igrejas evangélicas reconhecem, setores da igreja reconhecem que elas estão sendo muito omissas na luta contra o racismo. Nós entendemos, por exemplo, que na última eleição da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na cúpula, não tivemos nenhum bispo negro eleito para a função. Que eu acho que é o principal, que a gente pare de assassinar jovens negros a cada 23 minutos. O Inclusão termina aqui. Para rever esse programa, basta entrar no site do Senado no endereço senado.leg.br/TV ou no canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!